Senhor Biologia. Fala galera, bem-vindo às videoaulas do Senhor Biologia. Estamos gravando uma série de aulas para corrigir a prova do Enem 2015. Estou aqui com um caderno azul. Você que está chegando agora, nós já temos 3 aulas gravadas, ok? Lá a gente corrigiu as primeiras 3 questões na primeira aula, a segunda aula mais 3 questões, a terceira aula mais 3 e vamos embora! Estamos aqui então na quarta aula, vamos corrigir a questão de número 72. Se liga aí! Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. Veja bem, 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontecem por meio da picada do mosquito, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existem vacinas no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. E a pergunta é, esse fato pode ser atribuído a... Ou seja, por que existe a vacina já bem solidificada contra a febre amarela? As pessoas já são vacinadas, quase não existe mais febre amarela urbana. Quem pega febre amarela agora é só febre amarela silvestre, pessoas que vão em regiões rurais, em matas, etc. e tal, corre esse risco ainda. E já contra a dengue está aí nas cidades, a dengue, não existe vacina ainda. Qual que é a razão? Por que se explica isso? Bom, o enunciado já te ajuda nessa questão. Veja que o enunciado falou que existe 4 sorotipos da dengue. A dengue é assim, já está descobrindo um 5º aí, hein? A dengue, então, você pode pegar a dengue uma vez, pode pegar na segunda vez, pode pegar a terceira vez, pode pegar na 4ª vez. Atenção, hein? Se você pegar a dengue uma vez, quando você pegar na segunda vez, o vírus causador não é o mesmo vírus que te causou dengue da primeira vez não, viu? Porque você adquire uma memória imunológica. Memória imunológica. Você estará protegido, ok? Então, a dificuldade de encontrar uma vacina contra a dengue é isso. É esses vários sorotipos, esses vários vírus, essas várias cepas virais que podem transmitir a dengue, ok? Dentro desse raciocínio, olha os enunciados aqui. A letra A afirma o seguinte: esse fato pode ser atribuído devido à maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue? De jeito nenhum. Se fosse assim, ia ser mais difícil encontrar vacina contra a febre amarela, né? Não é essa a questão. Letra B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Alta variabilidade antigênica, ou seja, não é só tipo, não é um tipo só de antígeno, são mais de um tipo, são 4 tipos de vírus causador da dengue, ok? De vírus causador da dengue, 4 subtipos. Isso faz ela ficar mais difícil de encontrar uma vacina. Essa é a resposta, letra B de bola. As outras alternativas estão erradas. A letra C fala que menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. Imagina, o vírus da dengue é altamente adaptado à população humana, tanto é que tem um monte de gente aí de dengue. Você já teve dengue? Já teve dengue? Sabe os sintomas, né? Não é fácil, dengue é doído. Letra D. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. Isso não é verdade. Não é assim que acontece a distribuição dos ácidos nucleicos no vírus da dengue e da febre amarela. Os 2 são do mesmo grupo. Os 2 pertencem aos grupos dos arbovírus, ok? A letra E. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação à febre amarela. Não é isso. Não é isso. Nosso organismo responde imunologicamente contra o vírus da dengue, sim. Ok? Por isso que a pessoa adquire dengue e sara. Ela pode sarar, exceto os casos que levam a óbito, né? Enfim, galera, questão de número 72 da prova azul, Enem 2015. A resposta é letra B, alta variabilidade antigênica. Ok? Seguindo então, próxima questão, questão de número 74. A questão 74 é uma questão de genética, tratando de biotecnologia. Ela fala assim: a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância.
As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam... Veja bem a biotecnologia como funciona. Veja bem, nós temos um gene que está presente em todas as nossas células. Todas as suas células têm todos os genes que você tem. Mas somente as células lá do pâncreas que tem esse gene na parte do DNA, que é a parte de eucromatina. Ou seja, esse gene está exposto e pronto para codificar a síntese da proteína que vai ser a insulina, ok? Mas esse gene está presente também nas outras células, mas lá nas outras células ele está na forma de heterocromatina, o DNA está na posição de heterocromatina, e o gene está escondido, e aí ele não consegue expressar, né, a produção da proteína que vai ser a insulina, ok? Mas não é isso que tem a ver com a questão não, isso só foi um adendo aí. Veja bem, então nós estamos na seguinte situação, existe o gene das nossas células que fabricam insulina. O que esse camarada aqui fez? Descobriu algumas enzimas que conseguem cortar DNA. Essas enzimas recebem o nome de enzimas de restrição. Essas enzimas são naturalmente produzidas por bactéria. É uma defesa que as bactérias têm contra o bacteriófago. O vírus bacteriófago injeta o material genético dele para poder dominar a bactéria, para a bactéria fabricar novos vírus. Uma das defesas da bactéria é essas enzimas que ela produz para cortar o vírus, o DNA do bacteriófago todinho para o bacteriófago ser destruído, para o DNA dele ser destruído. Essas enzimas o homem descobriu. E ele pensou, nossa, que ideia boa, eu vou pegar essa enzima que a bactéria usa, que corta DNA, e vou usar essa enzima para poder cortar os DNA que eu quiser e poder manipular material genético. Eu tenho uma ferramenta para manipular material genético. Beleza, aí o homem deu nome para essas enzimas de enzimas de restrição. Tanto é que hoje em dia os laboratórios que usam as enzimas de restrição, todas elas são retiradas de bactéria, certo? Beleza, esse Boyer aqui pegou a enzima de restrição, cortou o DNA humano e pegou o pedaço do DNA que estava o gene codificante da proteína insulina, beleza? E aí o que ele fez? Ele pegou a mesma enzima de restrição, levou lá na bactéria, pegou o plasmídio da bactéria. Plasmídio é um material genético circular. É um material genético circular que a bactéria tem, que inclusive é um material genético que produz a tal das enzimas. É o material genético circular dela. A bactéria é um organismo procarionte, não tem núcleo, ela tem o seu DNA solto lá no hieloplasma dela e tem esse material genético circular que é o plasmídio. Beleza. O cara pegou o plasmídio, usou a mesma enzima de restrição, aquela que cortou o DNA humano, pegando um pedaço do DNA que tinha o gene da insulina, e usou a mesma enzima e cortou também o plasmídio. Aí ele tinha em mãos o gene da insulina e o plasmídio cortado. O que ele fez? Ele juntou os dois, usou uma enzima que é uma ligase e plaft, colou o DNA humano no plasmídio da bactéria. E aí ele transformou aquilo num DNA o quê? Num DNA recombinante. Ele criou um DNA recombinante. Um DNA recombinante, porque ele fez uma recombinação de material genético. Aí ele pegou esse plasmídio recombinante e colocou esse plasmídio dentro da bactéria. E aí a bactéria começou a sintetizar o quê? A insulina humana, porque ela continha um gene que sintetizava a proteína, que é a insulina humana. Essa bactéria é um organismo geneticamente modificado. Ela é um OGM, um organismo geneticamente modificado. É um organismo transgênico. Isso é o transgênico. Ok? Assim se faz transgênicos. Beleza. Isso foi o que Boyer fez e se descobriu a produção de insulina a partir de bactérias. Muito mais interessante. Os diabéticos que precisavam injetar insulina, era muito difícil conseguir insulina. A insulina era conseguida de porco. O porco é um organismo bastante semelhante ao humano, mas é uma outra espécie, é um outro organismo. Então o que acontecia? Algumas pessoas que tinham diabetes apresentavam alergia contra a insulina suína. A insulina do porco causava alergia em algumas pessoas. Isso é um transtorno danado. Ela não podia injetar insulina nela. E ela precisava de insulina porque era diabética. Olha que solução fantástica. Fazer bactérias produzir insulina humana. Não tem como ter alergia, porque a insulina é humana. Fantástico, solução fantástica, produção de insulina a partir de bactérias transgênicas, ok? Mas voltando à questão, a pergunta é, as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam o quê? Olha aí, letra A, ficou fácil agora, né? Receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana. É isso, recebeu a
sequência de DNA codificante da insulina humana. Não dificultaram para vocês, né, galera? Foi facinho essa prova aí. Isso me dá até medo, hein? Todo mundo falando foi fácil a prova de biologia do Enem 2015. O que é que os examinadores podem fazer no Enem de 2016? Fazer uma prova de biologia difícil, né? Ah, foi fácil 2015? Então vamos apertar de 2016. Cuidado, hein? Estuda, estuda. Vamos então à questão de número 78, continuando a última questão dessa videoaula. As outras estarão na próxima videoaula. Questão de número 78 diz assim: a definição de queimadura é bem ampla, porém basicamente é a lesão causada pela ação direta ou indireta, produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, que é chamado tecnicamente de flictenas, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e suas respectivas extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Esse texto foi retirado do site dos bombeiros, lá do Rio Grande do Sul. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimaduras com formação de flictenas, que são somente aquelas bolhas que dá, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é... Pois bem, galera, uma questão de primeiros socorros. Aí o aluno que estudou pensou, nossa, eu não vi primeiros socorros no ensino médio e tal. Calma, relaxa. Uma coisa tem que ter em mente, olha, esses ditados antigos, esses hábitos antigos aí, hoje em dia não são muito aceitos. Você não pode usar nada. Ah, vamos colocar borra de café, vamos colocar isso, colocar aquilo. Olha, não pode fazer essas coisas. Então, essas alternativas aqui, é tudo esses ditos antigos aí, populares antigos, ó. Colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor. Não, o gelo também vai transferir calor. Você teve a queimadura por devido à transferência de calor, que o calor entrou. Se você colocar gelo, vai transferir mais calor, só que vai sair calor. Mas a transferência vai continuar. Isso é muito agressivo para a bolha. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Letra B, utilizar manteiga para evitar o rompimento de flictena. E letra C, passar creme dental para diminuir a ardência da flictena. Não, não se deve usar essas coisas, manteiga, pasta de dente, nada, não se deve usar nada. O que se deve fazer? Você deve furar a bolha? Jamais. Aquela aguinha da bolha ali é importantíssimo para hidratar as células que estão ali embaixo. Não deve furar jamais. A alternativa é a letra E, que é a correta. Cobrir a flictena com gases molhadas para evitar a desidratação. Você pega uma gase, molha e coloca ela suavemente sobre as bolhas e deixa ali. O ideal seria nem colocar o gás, só jogar uma água limpa ali, mas suavemente, não pode apertar, suavemente coloca aquela gase molhada e vai embora para o hospital. Ok? Essa é a solução. Espero que tenham gostado. Espero que eu esteja ajudando vocês. Não esqueça de curtir o canal. Não esqueçam de assinar. E você receberá, assinando meu canal, um e-mail avisando sempre que tiver uma videoaula nova. E você não vai perder aula nenhuma. Ok? Grande beijo para vocês. Abraço e se liga na próxima aula. Senhor Biologia.